Olá, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula vamos trabalhar dois crimes, né? Iniciando pelo crime do artigo 227, que é a mediação para servir a lascívia de outrem, né? Que é o crime de lenocínio, né? Que faz contraponto justamente aquele crime de corrupção de menores, né? Que já estudamos, tá bom? Então, vou só aqui compartilhar com vocês a tela, tá? Pronto, pessoal, tá aí na tela para vocês, né? O crime de lenocínio, tá? Artigo 227 do Código Penal. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então tá aí, né? Induzir alguém, no artigo 227, vamos voltar aqui. Então, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, né? Tá aqui, ó. Reclusão, tá? De 1 a 3 anos. Então, um crime de médio potencial ofensivo, tá, pessoal? Então, aqui no artigo 227, nós temos, né? Chamado lenocínio, tá? Anotem aí. Lenocínio, beleza? Então, em relação à classificação, né, do lenocínio, inicialmente, trata-se de um crime simples, tendo em vista que tutela um único bem jurídico, no caso a dignidade sexual, né? É um crime comum, pois ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. E aí vem um ponto importante: trata-se, pessoal, de um crime material, né? Pois a pessoa induzida a satisfazer a lascívia de outrem, né? Ela tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que é um crime material. Então, para sua consumação, exige a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Então, crime material. Crime de forma livre, né? Admite qualquer maneira de execução, pode até ter o lenocínio virtual, né? Por exemplo, é um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado no tempo, né? Crime comissível exige uma ação por parte do agente. Crime unissubjetivo ou unilateral de concurso eventual, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas, né? Admite aí o concurso de pessoas, tá? E é um crime plurissubsistente, né? Admite a conduta tentada, pois é possível fracionar, né, a conduta, né? Então, pessoal, nesse crime do artigo 227, né, mediação para servir a lascívia de outrem, o bem jurídico tutelado, como eu já falei, é a dignidade sexual. E o que é que também esse crime busca, gente? Busca evitar a difusão da prostituição, outra forma, né, de exploração sexual, tá? Então aqui o objeto material desse crime é justamente quem? A pessoa que é induzida, né, a satisfazer a lascívia de outra, né? E a conduta ela deve voltar-se a pessoa ou pessoas determinadas. Por quê? Se for voltada a pessoa ou pessoas indeterminadas, aí eu tenho o crime de favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual, que é esse aí que aparece na tela embaixo, no artigo 228 do Código Penal, tá? Então, que é um ponto, né, importante, tá? Não confundir justamente com o crime do 218B, né, que trata do favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança, adolescente, né, ou vulnerável. Eu vou colocar aqui para vocês não confundirem aí, tá certo? Muito cuidado em relação ao 218B, tá, pessoal? Então aqui, né, como eu falei, é um crime comum. O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, né? E esse sujeito ativo do crime, ele é chamado de rufião, né? É isso mesmo. Rufião também tem a nomenclatura de proxeneta, com X, né? Proxeneta. Uns chama, e é chamado também de alcoviteiro, né? Esse aí que é mais antigo sabe o que eu estou dizendo. Alcoviteiro, né? Que é aquele que faz ali, né? A ponte, tá? Em relação entre o autor, né? E entre a vítima, né? E o autor. Já no parágrafo primeiro aqui, pessoal, pode ser a vítima maior de 14 anos, né? Enfim, aqui, no caso, uma conduta qualificada, né? Que vamos ver, né? Também mais à frente, tá? Mas o crime pode ser praticado aí por qualquer
pessoa, beleza? Vamos lá. Então, sujeito passivo também, qualquer pessoa do crime, né? E aí tem algumas questões. Se eu tenho uma vítima maior de 14 e menor de 18 anos, eu tenho um lenocínio qualificado, tá? Tá aqui, ó. Se a vítima é maior de 14 ou menor de 18 anos, crime, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então, cuidado para não confundir com 218B. Lá, a vítima é o quê? Pessoa menor de 14 anos, né? No caso, pessoa vulnerável, né? Aí entra criança menor de 14 e adolescente menor de 14 anos também, tá certo? E aí, se a vítima for menor de 14 anos, né? Aqui, né? Aí, pessoal, se eu tenho a vítima menor de 14 anos, eu tenho um crime do artigo 218, tá? A corrupção de menores, que é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, tá? Então, se eu tenho um lenocínio, né, contra um menor de 14, corrupção de menores, artigo 218, tá? Artigo 218 do Código Penal. Agora, esse artigo aqui, que é o 227, né, que nós estamos vendo, vou colocar aqui, mediação para servir a lascívia, que a vítima, ela é maior de 14 anos, tá? Então, se ela for maior de 14, menor de 18, lenocínio qualificado. Se ela for maior de 18, lenocínio simples, tá? Se ela for menor de 14, e aí entra, né, a corrupção de menores, tá? Tá aqui, alguém menor de 14 anos, né? Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Beleza? E aí, pessoal, como eu já falei, né? Aqui é o lenocínio, né? Que é o ato de induzir ali, né? Induzir, estimular a pessoa a praticar prostituição, né? Então, o lenocínio ele se realiza ainda que não exista mediação direta ou mesmo finalidade lucrativa, tá? Então, a finalidade lucro aqui, ela é desnecessária, tá certo? Então, quando fala que o tipo penal, ele se refere, pessoal, à pessoa determinada. Do contrário, né? Eu tenho aqui, se a pessoa for indeterminada, a quem ele induz a vítima a satisfazer a lascívia, eu tenho o crime do 228, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá? Então, pessoal, o objetivo deve ser sempre a satisfação da lascívia do terceiro e não a própria lascívia, tá certo? Então, sempre busca o quê? Satisfazer a lascívia de outrem, como fala aqui no 227, ó, satisfazer a lascívia de outrem, né? Trata-se de um crime doloso, né? Então, se o objetivo do agente for a satisfação da própria lascívia, né? Nesse contexto aqui, fato atípico, né? Então, se eu estou seduzindo alguém a satisfazer minha lascívia, e esse alguém é maior de 18 anos, é fato atípico, pelo amor de Deus, né? Agora, se a vítima for pessoa vulnerável, aí, né, menor de 14, por exemplo, né? Aí, nesse caso, eu tenho um crime de estupro de vulnerável, 217A do Código Penal, tá certo? Se for adolescente, maior de 14 anos, é crime, professor? Não. Satisfazer a própria lascívia não é, até porque a pessoa com 14 anos ela pode se relacionar sexualmente com um adulto. Não pode se for no contexto desse aí, de lenocínio, ou num contexto de prostituição. Fora isso, não há crime, é fato atípico também. Como eu até já falei, né, já comentei com vocês em sala de aula, tá? E aqui, pessoal, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também, né, a pena de multa, tá? Então, se houver a finalidade lucrativa, ela é desnecessária. No entanto, se houver esse fim de lucro, né, se isso ocorrer, eu tenho a aplicação da pena de multa no lenocínio, tá certo? E aqui, pessoal, parágrafo 2º, né, traz... Aí tem as formas qualificadas, né, eu vou comentar depois com vocês aí também. A consumação ocorre no momento em que ocorrer a satisfação da lascívia alheia, né, por isso que o crime é material, tá? E a tentativa, ela é possível. E temos, como eu falei, as formas qualificadas. Primeiro, se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, né, tá? Então, muito cuidado, só mais uma vez falando. Se a vítima for menor de 14 anos, corrupção de menores. Se for maior de 14 e menor de 18, nesse contexto de satisfação da lascívia de outra, né, enfim, do ato de induzir, nesse caso, eu tenho lenocínio qualificado, tá? Lenocínio qualificado, beleza?
Aí vem aqui também, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador, pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, né? Outras situações também que configuram o lenocínio qualificado, tá? Lenocínio qualificado. Aqui está o parágrafo segundo, pessoal. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Nesse caso aqui, eu tenho também o lenocínio qualificado, pena reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, eu tenho aqui um concurso material obrigatório. Gerou lesão grave, gravíssima, enfim, né, nesse contexto de querer induzir que a pessoa satisfaça a lascívia de outra, né, a vítima, além de responder pelo crime de latrocínio, responde também concurso material pelo crime de lesão corporal. Então, pessoal, caso esse meio aí, violência, grave ameaça ou fraude, seja, né, utilizado para a prática do ato sexual, né? E aí, são situações distintas, né? Se eu uso a violência para praticar o ato sexual em si, né, com a pessoa, eu tenho o crime de estupro, artigo 213, né? Se eu uso a fraude, eu posso ter violação sexual mediante fraude. Então, tanto violência como grave ameaça configura estupro. Lembrando que essa questão aí, esse emprego dessa violência, grave ameaça ou fraude, é para que a pessoa vá satisfazer a lascívia de outrem, né? Agora, se eu uso esses meios, violência, grave ameaça ou fraude, para praticar o ato sexual em si com a pessoa, no caso da violência, grave ameaça, estupro. No caso da fraude, violação sexual mediante fraude. Né? Estupro no artigo 213, violação sexual mediante fraude, também chamado de estelionato sexual, artigo 200, né? E 15 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Essa questão aqui da finalidade lucrativa, anotem aí, é o chamado lenocínio mercenário, tá? Lenocínio mercenário, tudo bem? E aí, pessoal, temos as formas majoradas do artigo 234-A, né, que se aplicam, né? Se do crime resulta gravidez, né, pode acontecer, na hora de satisfazer a lascívia lá do terceiro, né? E de 1 a 2 terços, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, né? Que não vai ter, porque aquele que induz a vítima a satisfazer a lascívia de outrem não, né? Não detém não realiza um ato sexual com a vítima, né? Ação penal pública, né? Incondicionada, tá, pessoal? E o processo aqui, né? Conforme o 234b, corre em segredo de justiça, tá bom? Então, esse é o crime, tá? Do artigo 200, qual é mesmo, Deus, aqui? 227, tá, pessoal? Quero que tenha ficado bem claro aí para vocês, né? Beleza? Vamos agora analisar, deixa eu só abrir aqui, peraí, viu? Outro crime, tá? Só um momento aqui para só me situar qual é o crime. Só dar uma olhada aqui. Já vimos casos de prostituição, né? Já estudamos essa parte toda. Ah, tá. Vamos ver o crime do 230. Deixa eu só aqui abrir para vocês. Que é o chamado rufianismo. Tá? Esse crime aqui, ó, que é um tipo penal também importante, né? É o chamado rufianismo. Então, aqui diz, né? Deixa eu só ler aqui para vocês. Olha. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça, né? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá, pessoal? Então, o chamado rufianismo, né? Crime aí que infelizmente acontece, né? E muito, tá? É o crime, né? Que é cometido aí pelo cafetão, né? Como se diz, né? Acho que já ouviu falar nisso, né? Então, o cafetão é que comete aí o rufianismo, tá? Então, pessoal, esse 230, né, em relação à classificação, trata-se de um crime simples, né, tutelando com o bem jurídico, no caso, a dignidade sexual. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, né? É um crime material, exige um resultado naturalístico para a sua consumação, né? É um crime que é de forma livre, então admite qualquer meio de execução. Crime comissivo, exige uma ação por parte do agente, né?
E aí vem uma característica de suma importância desse crime. O rufianismo é um crime habitual, tá, pessoal? Então, ele exige uma habitualidade. Que é o que é um crime habitual? É aquele que é formado por uma sucessão de atos. Então, um único ato não é suficiente. Então, tem que realmente, né, demonstrar um estilo de vida. Um estilo de vida criminoso, né, inclusive, tá? Então, trata-se de um crime habitual. Característica muito importante do rufianismo. É um crime também que é unissubjetivo, unilateral de concurso eventual. Então, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas admite aí o concurso de pessoas, né? E é um crime que é plurissubsistente. Então, é possível fracionar, né, a conduta dessa forma, cabe a tentativa, né, no rufianismo, tá, pessoal? Então, como eu já falei, o bem jurídico tutelado, dignidade sexual, né? Claro, também visa o rufianismo, assim como o latrocínio, como falamos anteriormente, evitar a difusão da prostituição ou de outras formas a exploração sexual no âmbito da sociedade. Sustentativo, né, qualquer pessoa, né? E aí, pessoal, temos a questão da, como nós falamos anteriormente, do proxeneta, com X, né, proxeneta, e aqui nós temos a figura do rufião. Então, qual a diferença do proxeneta e rufião? O proxeneta, pessoal, é aquela pessoa que intermedia encontros amorosos, tá? Para terceiros, mantendo o quê? Locais próprios para tanto, auferindo ou não lucro, tá? Então, o proxeneta é essa figura. E o rufião, que é o famoso cafetão, né? É a pessoa que vive da prostituição alheia, tá? O proxeneta, como nós falamos lá no Lenocínio, lá não é crime habitual, é crime instantâneo. Aqui não. O rufião, que é o cafetão, ele vive disso, né? É aquela pessoa que vive da prostituição alheia, né? Fazendo-se com isso sustentar pela, né? Ou pelo prostituto, prostituta ali, com ou sem emprego de violência, tá, pessoal? Então, veja por que trata-se, né, o rufianismo de um crime habitual, né? O sujeito passivo aqui, qualquer pessoa, né, prostituída. Agora, vamos lá. Se eu tenho a vítima menor de 18 e maior de 14 anos, aí entra, né, pessoal, aqui, tá? Deixa eu só aqui abrir para vocês, né? Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, eu tenho a conduta qualificada, tá? Então, tem aqui o rufianismo qualificado, parágrafo 1º, com a pena de reclusão de 3 a 6 anos, né? E se eu tenho, professor, uma vítima menor de 14 anos, uma vítima vulnerável, né? O rufião, o cafetão, ele responde pelo quê nesse caso? Ele vai responder por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, tá? Se no caso aqui do cafetão em relação à vítima vulnerável, ele vai responder por estupro de vulnerável, artigo 217-A, né? Então, pessoal, como fala aqui, né? Ó, quando ele participa diretamente, né? Tirar proveito da prostituição alheia. Então, como eu falei, trata-se de um crime habitual, né? Como já falei. Quando fala tirar proveito aqui, pessoal, é justamente o que? É oferir vantagem. E essa vantagem é o quê? É uma vantagem econômica, tá? Não é uma vantagem sexual. É uma vantagem econômica, beleza? Traz vantagem econômica. E temos as espécies de rufianismo. Primeiramente, temos o rufianismo ativo, né? O agente ele participa diretamente dos lucros, tá? Beleza? Quando fala aqui, ó, participando diretamente dos seus lucros, chamado rufianismo ativo. E tem o rufianismo passivo, né? No passivo, o agente ele não participa diretamente dos lucros. Ele apenas se faz sustentar por quem exerce a profissão. Que é isso aqui, ó. Fazendo se sustentar no todo ou em parte por quem exerce a prostituição. Beleza? Então, tem essa diferença entre o rufianismo ativo, que é aquele que participa dos lucros de forma direta, e o passivo, né? Que ele não participa diretamente dos lucros, mas ele, né? De certa forma, ali se sustenta por quem exerce a profissão. Beleza? E aí tem um questionamento interessante. Professor, mas e se houver o consentimento da vítima, né? E o que é que prevalece, pessoal? Mesmo no que, em relação ao consentimento da vítima, prepondera que esse consentimento ele é irrelevante, já que se protege de forma imediata a própria sociedade. E aí entra em cena o que? A tutela da moralidade sexual pública.
Então, mesmo que haja o consentimento da vítima, esse consentimento, a mulher é pessoa de 18 anos, maior de 18 anos, né, enfim, mesmo assim, esse consentimento ele é irrelevante, tá? Irrelevante. Crime doloso, tá? Não admite modalidade culposa. E a consumação ocorre, pessoal, no momento em que o agente ele tira proveito da prostituição alheia, seja participando dos lucros da pessoa que se prostitui, ou mesmo fazendo-se aí sustentar por ela. Por isso que traz um crime material. Exige. Eita, caiu o óculos aqui, ó. Meu Deus do céu, foi a emoção da aula. Meu cheio. Exige-se, né, com isso, a ocorrência do resultado naturalístico para a consumação do delito, tá? E aí, pessoal, nós temos, como eu já falei inicialmente, as formas qualificadas, né? Parágrafo primeiro, se a vítima é menor de 18 anos, maior de 14 anos, né? Ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Nesses casos, pena reclusão de 3 a 6 anos, crime de elevado potencial ofensivo, né? E aqui fala, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça, dificulte a livre manifestação da vontade da vítima também, né? É uma ameaça à vítima, né? Ou você vai lá, ou você já sabe, né? Então, ou você me entrega o valor, ou eu te mato, né? O valor do programa que você fez aí. Então, grave ameaça, né? Por exemplo, fraude, engana a vítima, enfim, né? Dou alguma droga para ela ir lá, né? E fazer, se prostituir, me entregar os valores. Então, reclusão de 2 a 8 anos sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, quando fala aqui sem prejuízo da pena correspondente à violência, eu tenho chamado concurso material de crimes obrigatório. Então, se gera lesão leve, grave, gravíssima, vai responder tanto pelo rufianismo, como também, pessoal, vai responder pela lesão corporal. Tá certo? Beleza? Ação penal pública, né, incondicionada, tá, pessoal? E da mesma forma que o processo tramita em segredo de justiça, tá? Bem, pessoal, então era isso, né? Esses dois crimes, tá? Estudem eles, porque eles vão estar na prova, né? Essas aulas que a gente grava aqui, eu sempre coloco, né, na prova, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.